2h30. Vamos falar agora de economia. Nós estamos na linha com o José Francisco de Lima Gonçalves, que é economista-chefe do Banco Fator. José Francisco, boa tarde. Boa tarde, Denise. Hoje saiu a ata do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, sinalizando que deve haver mais um corte da taxa básica de juros, um corte moderado na reunião do mês de maio e depois uma parada para observação de cenário, né, José Francisco? Em que medida que isso pode influenciar o andamento da economia? Olha, está ajudando, né, a redução da taxa básica de juros ao longo do ano passado, em que pese ter começado um pouco atrasada na nossa avaliação, tem ajudado sim a economia, apesar de não estar chegando na taxa, na ponta que os bancos cobram de quem toma dinheiro emprestado, né? Seja pessoas físicas, seja empresas, né? Saiu recentemente o dado de crédito que o Banco Central divulga referente a fevereiro, e o que a gente viu foi alta das taxas de juros, altas dos spreads e ainda redução no saldo de crédito. Ou seja, por mais que a taxa de juros esteja caindo, a transformação desse movimento em crédito mais barato e mais abundante está demorando bastante. A única coisa que é inequívoca, me parece, é que a despesa com juros do Tesouro está caindo, né? Isso é muito importante porque ajuda um pouco a perspectiva do que acontece com as contas públicas que estão nessa situação, digamos, bastante preocupante ainda. Agora, você citou essa pesquisa, foi divulgada ontem pelo Banco Central, é uma coisa que tem chamado a atenção constantemente, inclusive o cartão de crédito. O Banco Central comemora, porque as taxas beiraram aí os 500% ao ano, hoje estão numa faixa aí de 300% e 400%, então é considerado até uma redução importante, mas é uma taxa absurdamente alta. Então a gente percebe que mesmo com essa estratégia, porque o Banco Central tem uma agenda para tentar reduzir os juros e induzir um corte maior, mas não está obtendo esse resultado, né? Não está. Esse tema da relação entre os juros de mercado, o juro bancário, melhor dizendo, e a taxa básica, é uma relação muito complicada, cheia de variáveis, né? E o Banco Central tem, de fato, essa agenda de reduzir determinados custos, a gente chama de custo de transação, de informação, para tentar reduzir o custo que os bancos têm para repassar crédito. Mas no fundo, Denise, eu não tenho muita dúvida a respeito do fato de que o mercado bancário no Brasil é muito concentrado, né? Comparando com qualquer parâmetro internacional. De modo que um mercado concentrado, que economistas chamam de oligopólio, né? Que são poucos vendedores, tem uma dinâmica de defesa de margem, defesa da capacidade de precificar acima do custo, que é uma dinâmica própria de oligopólios. E enquanto você tiver esse mercado concentrado, me parece que por mais que o Banco Central reduza custos de transação, você não consegue fazer com que os juros bancários e os spreads, quer dizer, a diferença entre o que você paga para o banco e o que o banco te paga, que esses spreads caminhem para um nível mais razoável. Agora, José Francisco, e essa sinalização de que deve haver uma parada na redução dos juros? Você vê depois condições de o Banco Central manter a taxa nesse nível, se chegar a 6,25 por um longo período, para que isso faça mais diferença? Denise, nós estamos passando uma fase inédita aqui no Brasil, né? A inflação que passou para cima de 10%, teve vários componentes, né? Teve componente de política econômica, mas teve também choque de alimento, um choque de câmbio, um choque de preços administrados. E quando esses choques se dissiparam e a economia em recessão,
os preços despencaram, quer dizer, a alta de preços despencou, e nós estamos, faz 9 meses, com a inflação abaixo do piso da meta. Quer dizer, a inflação está andando abaixo de 3% faz 9 meses. O que isso significa? E aí que é o ponto do Banco Central. Que nós estamos carregando mês a mês uma inflação abaixo do piso da meta. Deste jeito você não vai para a meta. Desse jeito você vai ficar abaixo do piso da meta. Aliás, o Banco Central salientou exatamente esse ponto, que todas as simulações apontavam para uma inflação baixa, mesmo havendo esse corte da taxa básica. Então, daí a sinalização de um corte adicional, né? Precisa fazer mais corte. Ou seja, para o Banco Central, a inflação está abaixo do piso da meta, significa que a economia precisa ser estimulada de modo a caminhar a inflação um pouco para cima, né? Não vamos dizer que precisa ser lá para o 4,5%. Pode chegar 6. Perto do centro, né? Que é 4,5%. Exato, pode ficar ali entre o 3 e o 4,5%. Porque essa na verdade, a inflação, quando ela está baixa demais, e essa é uma preocupação que há em todo mundo, cada país tem um parâmetro de inflação, mas quando ela está muito baixa, ela significa que a economia também está rodando num ritmo baixo de atividade, né? Mesmo em recuperação, poderia estar melhor. Exatamente, que é outro ponto que eles insistem na comunicação recente, né, por parte do Copom, do Banco Central. É dizer que, e está claro na ata de hoje, é assim, que a atividade está bem, mas não é tão bem quanto se imaginava, né? Quer dizer, eu acho que está caindo a ficha em relação à recuperação da economia, e que é uma recuperação que existe, sem dúvida, mas que foi um pouco superestimada, talvez, na virada do ano. E essa cautela está clara ali na argumentação do que está na ata da reunião do Copom. O que isso significa? Significa que, e aí pegando a outra parte da sua pergunta, até onde vai essa queda, se vai parar em 6,25%, eu pessoalmente vejo que tem espaço para ir até 6%. Mas vamos dizer, entre 6 e 6,25% é uma sintonia fina, tá? Não vai ser grande surpresa uma coisa ou outra. O ponto é, quanto tempo essa taxa fica nesse nível? E aí entra o conceito base do regime de metas, que é assim, a inflação não, os juros precisam ficar num nível suficientemente baixo para estimular a economia, e esse suficientemente baixo, o Banco Central sugere que é esta faixa um pouco acima de 6%. O ponto é quanto tempo nesta faixa baixa, aspas, né, a taxa precisa ficar para viabilizar uma recuperação mais consistente da economia. E a resposta para isso vai estar nas expectativas de inflação. Porque não adianta nada você enxergar a economia crescendo 2,5%, 3%, se a expectativa de inflação continua abaixo da meta. Então, o sinal que o Banco Central vai olhar é o que acontece com a inflação que você está carregando e com a inflação que você está esperando. Nós estamos carregando menos que o piso e estamos esperando ainda inflação deste ano, 12 meses à frente, e para o ano que vem, em queda. Ou seja, enquanto isso não estabilizar e não der sinal de que a inflação parou de cair, pelo menos, eu acho que o Banco Central vai manter a taxa de juro baixa. É uma medida muito delicada, muito arriscada para tomar, na medida em que você não pode perder o controle da inflação, mas também não pode deixar a economia gerando menos inflação do que ela aguenta, né? Exatamente. Então é uma passagem, como eu disse, inédita, né? A gente geralmente tinha um problema contrário, né? Que a inércia acelerava a inflação, né? E nesse momento não, nós estamos nessa situação em que
dependemos muito da recuperação do crescimento. Ouvimos o José Francisco de Lima Gonçalves, que é economista-chefe do Banco Fator. José Francisco, muito obrigada, uma boa tarde.